Era um belo e ensolarado dia dos pais em 1984 em Milperra, que fica no subúrbio da bela cidade de Sydney, na Austrália. Mas o que era para ser mais uma tarde agradável em família, acabou se tornando o pior massacre envolvendo motoclubes na história. Comancheiros e bandidos MC travaram uma batalha em meio a um estacionamento lotado e claro que o pior aconteceu. Fala galera, Malone aqui, e no vídeo de hoje vamos conhecer um pouco mais sobre o fatídico Dia dos Pais que marcou a vida dos australianos. Mas antes de mais nada, peço que você deixe o seu like, porque isso ajuda demais no crescimento do nosso humilde canal. E caso não seja inscrito ainda, não perca tempo e venha fazer parte da família Topzera. Recado dado, agora vamos ao vídeo aqui no Top Mundo. Fundado em 1968 por William Jock Ross, os Comancheiros eram um motoclube fora da lei australiano e por anos badernavam, traficavam e causavam o caos na pacata região de Milperra. Jock Ross tinha como braço direito Anthony Snood Spencer. Na verdade, Ross considerava Snood como um filho, pois como Snood era apenas um jovem delinquente, ao entrar para os Comancheiros foi Ross que apresentou o mundo do motoclube fora da lei. Então Snood era extremamente leal e grato ao seu presidente. Pelo menos é o que Ross achava. Por um longo período tudo caminhava bem com o motoclube. Haviam poucos rivais na região e eles mantinham uma boa relação com os Gypsy Jokers, outro perigoso clube 1% da região. Foi então que Snood e mais alguns membros dos Comancheiros viajaram para os Estados Unidos para conhecerem mais do cenário dos motoclubes americanos e também para comprar peças e acessórios customizados para suas motos. Porém, quando voltaram, algo havia mudado com Snood e com Colin Cesar Campbell, que era o terceiro no comando dos Comancheiros e outro homem de confiança de Jock Ross. Enquanto seus homens de confiança estavam na América, o presidente Jock Ross estava se preparando para expandir o motoclube, e esse passo seria abrir a segunda sede dos Comancheiros, e não existia outra pessoa em que ele confiava tanto a não ser Snood para ser o presidente da segunda sede. Certo dia, um dos membros do clube chegou com uma notícia bombástica. Ele disse a Snood e Cesar que desconfiava que estava sendo traído pela sua mulher com o presidente Ross. Então Snood e os outros armaram uma armadilha para flagrá-los. E de fato tinha café no bule. Ross então foi colocado contra a parede. O membro do clube traído queria a cabeça do presidente, mas Snood e Cesar decidiram que haveria um julgamento, e caso Ross fosse julgado culpado, ele seria expulso do clube que ele mesmo fundou. Ross não compareceu em 2 julgamentos, e no terceiro apenas apareceu e anunciou que ele iria para a nova sede e que Snood ficaria com a atual. Mas a falta de respeito não foi perdoada pela maioria, que ficaram ao lado de Snood. Já os membros da velha guarda permaneceram leais a Ross. E é aí que as coisas tomariam um rumo que Jock Ross nunca imaginaria. Durante sua viagem para os Estados Unidos, Snood não foi apenas comprar peças, ele se reuniu secretamente com o alto escalão do Bandidos MC. Que propuseram para Snood que ele se livrasse do velho Ross e que se tornasse o primeiro presidente da primeira sede dos bandidos na Austrália. Snood de começo ficou receoso de trair os Comancheiros, mas após essa atitude de Jock,
Snood entrou em contato com os americanos e oficialmente ele e os outros membros que ficaram ao seu lado se tornaram Bandidos MC Austrália. E em um ato simbólico de ruptura, todos os novos bandidos queimaram seus coletes de comancheiros. A notícia da traição e da queima dos coletes enfureceu Jock Ross e os outros comancheiros, e assim as provocações começaram. Mas após uma ligação de telefone agressiva, Ross e Snood declararam guerra entre os clubes. Após algumas pequenas brigas, Jock Ross sofreu uma tentativa de assassinato. Certo dia ele estava indo sozinho à sede do clube, quando de repente ele foi atropelado por um veículo que veio por trás e o atingiu em cheio. Ross sofreu várias fraturas, mas sobreviveu, e isso apenas alimentou o ódio entre os clubes. Na manhã de 2 de setembro de 1984, no estacionamento de um bar chamado Caverna Viking haveria um encontro de motoclubes e exposição de motos e peças, aberto para o público e amantes do motociclismo. Porém, os comancheiros e os bandidos tinham planos diferentes para o local. Por volta das 13 horas, Jock Ross e mais 18 comancheiros chegaram no local fortemente armados e se esconderam nos fundos do estacionamento para emboscar os bandidos assim que eles chegassem. Mas o que eles não esperavam é que os bandidos se atrasassem para o evento. Com isso, os comancheiros impacientes se espalharam pelo local. Um erro grave. Nesse momento, 34 bandidos chegaram, também fortemente armados. Eles rapidamente distribuíram suas armas e saíram à procura de Ross. Ao encontrá-lo, houve uma grande discussão, mas quando um dos comancheiros empunhou uma escopeta, os bandidos partiram para cima dele, e no momento que um tiro acidental foi disparado, o caos tomou conta do local. Homens com bastões, correntes e facões lutavam por todo lado, mas o pior foi o tiroteio. Uma intensa troca de tiros se iniciou, pessoas caíam por todos os lados. E em meio à guerra, Ross viu Snood. Então Ross correu para sua moto e buscou um machete e apontou para Snood, o chamando para a luta. Mas nesse momento o velho Ross foi baleado no peito. Ele caiu, mas o velho era durão e levantou mais uma vez, mas recebeu outro tiro, dessa vez na cabeça. A polícia levou quase 15 minutos para chegar no local, e quando chegaram encontraram um cenário aterrorizante, mortos e feridos por todos os lados. O local foi cercado, e a maioria dos membros de ambos os clubes foram presos. César, com a ajuda da sua esposa, conseguiu fugir, mesmo tendo sido baleado 4 vezes no peito. Jock Ross ficou internado com uma grave lesão cerebral, mas se recuperou e também sobreviveu. Eita, velho duro na queda. Já Snood saiu completamente ileso do confronto, mas foi preso e na prisão sofreu de grave depressão pela culpa de ver os seus companheiros mortos por uma guerra que ele começou. Foi então que ele acabou cometendo suicídio na cadeia. No final da batalha, 4 comancheiros morreram contra 2 bandidos e deixaram mais de 30 feridos, entre motoclubistas e inocentes. Mas de tudo, o mais triste foi a morte da jovem Leanne Walters, de apenas 14 anos, e que estava ali por ser uma amante de motocicletas e que iria encontrar o seu pai para passar o Dia dos Pais com ele. Essa data ficou marcada para sempre e conhecida como o Massacre do Dia dos Pais da Austrália. E aí pessoal, conheciam essa história? Esse foi o primeiro, mas não foi o último combate com tiros e mortes entre bandidos e comancheiros. Então caso vocês gostem desse vídeo, eu trago outras tretas envolvendo esses 2 motoclubes. Mas então é isso, não esquece o likezão e compartilha esse vídeo com seus amigos, isso ajuda demais. E eu vou ficando por aqui, um abração do Malonão e nos vemos novamente em breve aqui no Top Mundo.